No vídeo de hoje eu quero falar sobre o preço do Bitcoin, que vem caindo bastante, uma promoção bastante severa aí, digamos assim, no preço do Bitcoin, mais especificamente pelo fato do Bitcoin ter rompido um canal de alta que foi respeitado então desde o início do bull market. Basicamente, se vocês pegarem essas duas linhas de tendência, desde que o preço começou a subir, o preço do Bitcoin neste último ciclo, o ciclo que estamos agora em 2025, então, onde passamos sim por um momento de máxima histórica ali, um pouco acima dos 124 mil dólares, mas agora quebramos essa linha de tendência, então é uma correção bastante interessante que está acontecendo agora, e eu coloquei isso no ChatGPT e vamos falar sobre isso no vídeo de hoje. Mas antes de começar o vídeo, eu gostaria de lembrar que se você curte o conteúdo do canal, já deixe seu like, clique no sininho, inscreva-se no canal, fique à vontade na seção dos comentários e também faça parte da área de membros para apoiar aqui o nosso canal, que é um canal independente e que depende aí do apoio de vocês para levar a palavra de Satoshi, digamos assim, para mais pessoas, falar sobre Bitcoin, liberdade econômica e por aí vai. Então, enfim, eu peguei essa imagem aqui, esse post que eu vi no Twitter e joguei aqui no ChatGPT justamente para fazer essa análise junto com vocês. Então, basicamente, a imagem mostra um ponto técnico importante. O Bitcoin está ameaçando romper para baixo um canal de alta que vinha sendo respeitado desde o início do ciclo atual de bull market, né? Aproximadamente desde o fundo de novembro de 2022, é uma marca histórica e até mesmo psicológica ali, a marca dos 100 mil dólares, o preço do Bitcoin caiu abaixo dos 100 mil dólares, então é um momento relevante aí para o preço do Bitcoin. É interessante porque muita gente aí que estava esperando o preço cair já fez compras e meio que está acabando caixa aí, né? Tem muita gente querendo comprar, mas sem caixa para fazer novas compras, né? Então vamos dar uma olhada aqui na análise do ChatGPT, lembrando, é claro, que isso não é uma dica de investimentos, é o que a gente sempre menciona aqui no canal. Então, o que significa romper um canal de alta? Um canal de alta é uma estrutura gráfica formada por duas linhas paralelas ascendentes que limitam os topos e fundos dos preços. Isso porque é um canal de alta. Se fosse um canal de baixa, seria a mesma coisa, só que caindo, né? O preço caindo. Enquanto o preço se mantiver dentro desse canal, assume-se que o movimento de alta continua. E romper este canal para baixo pode ser um dos primeiros sinais técnicos de enfraquecimento da tendência de alta. Não garante o bear market, mas acende um alerta. E por que esse rompimento, então, seria relevante agora? Temos, então, uma confluência de sentimento de mercado. Então, o índice de medo e ganância está em queda, com sentimento neutro para negativo. Na verdade, bem mais negativo. Eu vou mostrar para vocês alguns indicadores relevantes ali. Liquidez está secando, então ETFs de Bitcoin reduziram o ritmo de captação nos últimos dias. Eu vou falar sobre isso em outro vídeo, especificamente sobre isso. E temos uma narrativa macro, então, fragilizada. O mercado está precificando que o Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, pode manter juros altos por mais tempo, o que tira a atratividade dos ativos de risco. Isso aconteceu depois de uma reunião do Banco Central recente, que aconteceu aí faz alguns dias, onde o presidente do Banco Central ele mencionou que a taxa de juros seria reduzida. Então o Banco Central dos Estados Unidos, o Federal Reserve, né, ele baixou a taxa básica de juros para 3,75% a 4%, mas ele mencionou que potencialmente não haveria mais queda na taxa de juros em dezembro, e o mercado estava precificando essa taxa de juros aparentemente. Então, não continuar baixando taxa de juros e não continuar provendo liquidez para a economia pode ter sido um motivo para desencadear essa queda aí no preço do Bitcoin. Eu acho que não só no preço do Bitcoin, inclusive, porque a gente teve queda em outros ativos também no dia de hoje, né? Mais especificamente bolsa aí nos Estados Unidos, que tem aí uma relação bastante relevante com o mercado global, né? Então, seguindo aqui o ponto número 4 de por que esse rompimento seria relevante agora, então temos o volume decrescente nas altas, que é um sinal de exaustão de força compradora, né? E daí a pergunta, será que estamos entrando em um bear market? Segundo aqui o ChatGPT, lembrando, nada disso é uma dica de investimentos, a gente não tem como prever o futuro, né? Mas aparentemente, segundo essa análise aqui, ainda não, mas o risco está subindo rapidamente. Para afirmar com mais segurança que estamos em um bear market, precisaríamos ver uma ruptura clara e sustentada de suportes, como abaixo dos 100 mil dólares e depois 85 mil dólares. 100 mil dólares já chegamos, então depois vou mostrar o preço do Bitcoin, então isso já aconteceu. Diminuição no volume de tentativas de recuperação, entrada em região de distribuição, segundo indicadores on-chain, aí como, por exemplo, o MVRV ou o Puel Multiple, até não conhecia aqui, depois vou dar uma olhada. E retração de 30% ou mais desde o topo, com confirmação estrutural no gráfico semanal.
Qual é a conclusão aqui, então, resumo estratégico, quando eu joguei essa imagem que aparentemente o preço estava em 103.800 dólares, deixa eu abrir aqui, agora está em 99.200 dólares, então queda bastante drástica aí no preço do Bitcoin. Canal de alta ameaçado, e aqui foi rompido, então, né, se aqui em 103 estava ameaçado, agora foi rompido, o sentimento de mercado está em queda e confirmação do bear market ainda não confirmada. O risco de correção maior é relativamente alto, especialmente se perder os 100 mil dólares, que foi exatamente o que aconteceu, certo? E estratégia para holders, manter a disciplina, observar zonas de suporte. Estratégia para traders, atenção total no fechamento semanal, certo? E daí aqui a opção de fazer gráficos de tendência, enfim, eu vou dar uma olhada para ver se vale a pena, mas sinceramente, e essa é a minha opinião pessoal, e aqui ó, o preço está caindo no momento que eu estou gravando esse vídeo, olha só, no dia aqui, né, o dia, não o dia fechado aqui, né, mas temos já 2,39% de queda, uma queda bastante relevante, né, nos últimos 5 dias quase 10% de queda, no mês quase 20% de queda, né, e daí nos 6 meses a gente está em uma valorização, né. Porque no início desse ano, em abril desse ano, o preço do Bitcoin chegou até 75 mil dólares, é importante lembrar isso. Então é uma correção bastante expressiva aí, muito embora a gente esteja... Olha só, no momento que eu estou gravando esse vídeo, o preço do Bitcoin está caindo bastante, tá? 99 mil dólares aqui ao vivo com vocês. Praticamente ao vivo, né? Na verdade, porque eu vou gravar esse vídeo e postar logo em seguida, diferente de alguns outros vídeos no canal que eles não são tão temporais assim, no sentido de que eu posso gravar eles e postar no futuro, né? Mas neste caso aqui, sim, estamos aí em 99 mil dólares e isso está acontecendo agora. Vamos dar uma olhada aqui em alguns indicadores, então, aproveitando, vamos atualizar My Multiple, vamos atualizar aqui os principais indicadores que a gente mostra com mais frequência aqui no canal, né? Opa, olha só, parece que eu cheguei no limite aqui da análise mensal da BitBo. Bom, vamos dar uma olhada aqui primeiro então no Bitcoin My Multiple, que é um dos indicadores que eu gosto bastante, está em 0,91, o que é um patamar muito interessante aqui, porque a última vez que ele caiu abaixo de 1 foi em abril de 2025, que foi exatamente quando o preço chegou aqui em 75 mil dólares. Então é muito interessante aí esses patamares de preço onde o My Multiple está abaixo de 1. Historicamente é um momento bastante interessante, tá? Se a gente observar aqui, vamos ver, em outros momentos aqui, né, 22 no mês 7, vamos dar uma olhada aqui nos últimos 5 anos, 22 aqui, 22, provavelmente foi nessa queda aqui então, né, a gente viu o preço do Bitcoin ali próximo dos 20 mil dólares, então o My Multiple é um indicador que eu gosto bastante e ele está abaixo de 1 e não é tão comum assim ver o preço, o My Multiple abaixo de 1, a média é 1,29, geralmente quanto mais alto está esse indicador, mais esticado está o preço, quanto mais baixo, mais barato tende a estar em relação a uma média móvel do Bitcoin, né, e a gente vê uma queda de volatilidade aí no preço do Bitcoin nos últimos ciclos. Falando rapidinho aqui sobre o MVRV, então o MVRV está em 1,90, então abaixo de 2, também é um momento interessante para o preço do Bitcoin, porque, novamente, né, geralmente quando o preço do Bitcoin sobe, aí a gente tem um MVRV subindo também, né, e esse indicador é um indicador que eu gosto de observar aqui para o preço do Bitcoin também. Então, só lembrando, né, o MVRV acima de 1 significa que o preço de mercado está acima do preço realizado, ou seja, em média aí a galera ainda está em lucro, mas o MVRV está abaixo de 2, então diferente aí de patamares onde o preço está muito esticado aí, quando o MVRV passa de 2 e chega inclusive a 3, né? E aqui uma olhadinha rápida no Fear and Greed Index do Bitcoin. Então estamos em 20 aí, o mercado está com bastante medo. Lembrando aqui, né, novamente essa relação entre medo e fundo aí de mercado. Por exemplo, como aconteceu aqui no mês 7 de 25, que é o momento que a gente estava falando ali anteriormente, né? Aliás,
mês 7 nada, mês 4, né, abril de 2025, quando o preço aí caiu abaixo dos 80 mil dólares e por aí vai, né, a gente tem vários momentos aqui, por exemplo, Fear and Greed Index, com o preço do Bitcoin em 59 mil dólares, né, sempre que o preço do Bitcoin cai, o Fear and Greed Index cai também, o pessoal fica com medo, e quando o mercado está subindo, o pessoal fica eufórico aí, né, então geralmente acaba sendo um pouco arriscado aqui, né, nessa faixa aqui, comprar o Bitcoin quando todo mundo está eufórico, né, isso aconteceu, na verdade nem aconteceu aqui, né, na última alta histórica de 124 mil dólares, o Fear and Greed Index chegou apenas ali na faixa dos 62, então, enfim, não parece ter havido ainda um esgotamento deste ciclo de alta, certo? A gente ainda tem liquidez global, a gente teve queda de taxa de juros nos Estados Unidos, então, não sei não, eu acho que se de repente a gente observar aí uma intenção do Banco Central dos Estados Unidos de continuar cortando taxa de juros aí, né, enfim, se a gente observar uma queda no mercado e uma mudança aí na visão do Federal Reserve, isso pode dar mais ainda uma pernada de valorização no preço do Bitcoin. É importante lembrar também que essa valorização está bastante tímida, né? A gente teve aí 491% de valorização em dólar no preço do Bitcoin neste período de alta, o que é bastante, né, para qualquer ativo, mas para o Bitcoin não é tão significativo assim, né? Por exemplo, no último ciclo de alta a gente teve mais de 1.500% de valorização em dólar. E antes disso, então, nem se fala, né? A gente teve mais de 3.000% de valorização em dólar. Então tem, por um lado, o preço do Bitcoin está se tornando menos volátil, isso fica bastante claro, inclusive quando a gente olha, né, o famoso Mayer Multiple aqui, isso fica bem claro, mas embora os ciclos estejam se tornando menos voláteis, foi aí uma valorização bastante tímida para este ciclo de alta, né, então saindo ali o último topo foi em torno dos 60 e alguma coisa mil dólares, e agora chegamos em 124 mil dólares, então mais ou menos dobrou aí desde o último topo, certo? Mas não é uma valorização tão expressiva aí quanto, vamos dar uma olhada aqui de topo a topo no último ciclo, 200%, né, de valorização, né? Então foi, por exemplo, de 20 mil dólares para 60 e alguma coisa, né? Fez vezes 3. Aqui de topo a topo fez vezes 2, próximo disso, né? Enfim, eu quero muito saber a opinião de vocês. Será que realmente era isso, o ciclo de alta do Bitcoin, este ciclo de alta, e agora vamos ter mais um período de promoção aí no preço do Bitcoin? Ou será que não? Será que foi só uma correção aí e em breve voltaremos a subir? Eu quero saber a opinião de vocês nos comentários. Novamente, se gostaram do vídeo, deixem um like, clique no sininho, inscreva-se no canal. Eu vejo vocês ainda hoje ou amanhã no próximo vídeo aqui no canal.